Olá, olá amigas, continuando então com nossa conversa de ontem. Eu dizia que esse governo de Bolsonaro, esse governo militar, miliciano, ele tem projeto e o projeto tinha esses três pontos. A reforma profunda do Estado brasileiro para um desmonte de tudo que é garantias de direitos para a população, para as populações marginalizadas, para as populações pobres, para as populações de trabalhadoras e trabalhadores. E um segundo ponto importantíssimo do golpe tem a ver com, dizia, com acoplar o Brasil, a economia brasileira, a vida política brasileira, à retomada da hegemonia dos Estados Unidos, da debilitada hegemonia que atualmente tem ainda os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, têm se notabilizado na história da América Latina por uma quantidade enorme de intervenções nos países latino-americanos, a começar por México no início do século retrasado, no século retrasado e no século passado, mas em enorme quantidade de países, fez parte de primeiro tomando parte do território do México, também de Alasca, mas para a América Latina uma enorme quantidade de intervenções em diversos países, intervenções às vezes diretas com militares, outras vezes intervenções de diplomacia ou de forças não transparentes, como tem sido vários dos golpes, e sobretudo na última década, onde a intervenção americana em vários dos chamados agora golpes blandos, se chama em espanhol, golpes leves, porque não tem essa lógica da ditadura militar direta, senão que tem sido feita ou com processos judiciais ou com processos que misturam militar com judicial, como é o caso do Brasil, um golpe jurídico, militar, midiático, digamos assim, como se caracterizou o golpe que foi dado na presidenta Dilma Rousseff. Então, esse tipo de intervenções tem sido de muita longa data dos Estados Unidos na região. E o próprio Estados Unidos também foi organizado, se forma como nação a partir também do extermínio dos índios, que depois foi glamourizado nos filmes de faroeste, mas é uma intervenção também sobre as populações originárias e o aniquilamento das populações originárias norte-americanas que moravam nesses territórios quando foram colonizadas pelos ingleses e posteriormente também baseada na escravidão. Grandes contingentes de mão de obra escravos, sobretudo para o sul dos Estados Unidos, para as plantações e que dão esse caráter que agora estamos vendo muito nesses últimos tempos, como de denúncia de um país muito racista e que não só agora tem essa população negra que forma parte dessa história da escravidão, como também depois uma quantidade enorme de migrantes dos países latino-americanos. Então, esta relação com a América Latina sempre tem sido muito conflituosa e baseada numa famosa doutrina que foi criada para a América Latina e que dizia América para os americanos, quer dizer, a América toda teria que estar ligada ao domínio dos Estados Unidos, né? Esta lógica sempre tem sido muito preponderante. E o que vemos neste momento é que essa lógica precisa ser colocada muito em cima da mesa, digamos assim, fortemente colocada, porque Estados Unidos vem perdendo seu liderazgo em termos internacionais. Ou seja, os Estados Unidos é a economia mais importante, tem o predomínio e a hegemonia militar, diplomática, enfim, cultural, sobretudo, porque a indústria cultural norte-americana se impôs no Ocidente com muita força,
E esta tem sido sempre a sua lógica de exercer esse domínio e essa hegemonia no mundo. Só que, mais nos últimos tempos, essa hegemonia tem se visto debilitada em um mundo que começou nas últimas décadas, 2 décadas, a ser mais multilateral, ou seja, a ter outros países que queriam dividir de alguma maneira esse poder, essa governança global, esse poder global. E isto conseguiu colocar com vários conflitos e crises econômicas que se deram e que surgiram nos Estados Unidos, especialmente a crise de 2008, e esta que seria agora também uma crise que estava sendo adiada, mas que o coronavírus veio escancarar, com várias essas crises econômicas também colocaram essa hegemonia unilateral do poder americano em questão. Então, para isto, os Estados Unidos precisam muito ter o controle e o domínio do que se chamou sempre seu pátio traseiro. Os países que ficam mais próximos, os países da América Latina, que estão mais próximos. Se por um tempo ele esteve ocupado em guerras no Oriente Médio, na África, enfim, no norte da África, e contra alguns países, muitos deles grandes produtores de petróleo, agora olha com muitos olhos de cobiça as riquezas do continente latino-americano. E por isso também grande parte de seu peso diplomático de sua luta tem sido tanto em Cuba quanto em Venezuela, que tem, de alguma maneira, são países que têm se oposto muito a esse domínio e, por sua vez, a realização destes golpes de novo tipo, de novo formato. Então, vamos começar depois a ver por que esse processo global esse poder unilateral que se confronta com esse multilateralismo e, sobretudo, com o poder da China, que é cada vez maior, crescente, de uma importância enorme do ponto de vista econômico, acabam tendo importância para definir a política na região latino-americana. Continuamos então depois com estas conversas.